Queridos, quando eu recebi a oportunidade para estar ministrando uma palavra, eu orei e o Senhor me deu uma palavra para esta igreja. E eu sou grato a Ele, porque Ele tem falado comigo. A minha expectativa é que você seja terra fértil nesta noite. Que esta palavra encontre o seu coração preparado nesta noite, assim como esta palavra encontrou o meu coração preparado. E o Senhor falou poderosamente comigo. Eu espero que Ele fale contigo também nesta noite. Eu quero estar comentando com vocês uma palavra. Eu dei um título a esta palavra, e o título é Firmados na promessa que mantém a esperança. Firmados na promessa que mantém a esperança. Por quê? Poderia ter dado outro, mas esperança eu acredito que todos têm, nem que seja um pouquinho de esperança, as pessoas têm. Mas na maior parte das vezes nós esquecemos da promessa. E você ter uma esperança esquecendo da promessa é dizer que não vai acontecer. Então, se você tem uma esperança, você precisa estar firmado na promessa. Você precisa esperar aquilo que você tem convicção de que vai acontecer. Eu desafio você nesta noite a ter a esperança que Simeão teve. Simeão, um sacerdote, já velho, com a idade avançada, ele tinha uma promessa e ele esperava. No dia que ele recebeu Jesus Cristo em seus braços para apresentar, ele viu cumprir a promessa e ele falou: olha, Senhor, pode me recolher, eu já não preciso mais estar aqui, porque aquilo que eu estava esperando acabou de acontecer. Eu vejo a salvação de Israel. Pode recolher o teu servo. Isto sim é esperança, é crer na promessa, é saber que quem prometeu é fiel. Eu quero fazer a leitura de um versículo com vocês para a gente poder dar entrada na palavra do Senhor. Atos, no capítulo 1 e o versículo 11. É ao contrário, é Atos 1, versículo 11. Exato, que diz assim: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Esta palavra aconteceu logo após Jesus Cristo ser assunto ao céu. Estava uma expectativa muito grande. E ali, aqueles homens estavam olhando, porque eles viram Jesus Cristo subir. E eles queriam ver mais alguma coisa. E Deus enviou anjos, 2 varões, que se apresentaram e perguntou para eles, o indagaram: por que é que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma forma. Graças a Deus. Se eu fosse você, eu glorificava por isso. Porque ele vai voltar. Glória a Deus. Jesus Cristo veio para nos buscar. Irmãos, eu quero comentar com vocês um pouquinho a respeito da última semana de Jesus antes dele ser crucificado, para que você possa entender bem esta palavra.
Não foi uma semana fácil. Não foi uma semana fácil para Jesus. Porque estava tenso. Os discípulos, todos aqueles que andavam com Jesus, estavam tensos, estavam preocupados, estavam tristes. Na última semana de Jesus, antes dele ser crucificado, Jesus não operou milagres. Mas Jesus fez questão de relembrar muitas coisas que ele havia ensinado aos seus discípulos por todo aquele período. Os amigos estavam tristes, estavam chorosos. Aqueles que eram acostumados a convidar Jesus para um lanche, para um almoço, para um jantar, desapareceram. A Bíblia nos relata que Jesus foi convidado para 2 ou 1 jantar. Há uma certa especulação a respeito disso, porque Marcos, Mateus e João falam que Jesus foi jantar em uma aldeia chamada Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Eram amigos de Jesus. Eles dizem que Jesus foi jantar ali naquela casa. E que veio uma mulher daquela cidade. E aquela mulher, ela trouxe um vaso de um perfume, um unguento muito caro. E ela ungiu o corpo de Jesus. E que ali estavam alguns discípulos que diziam, ou um discípulo, quem sabe, que dizia: por que está fazendo isso? Isso é muito caro. Poderia vender e dar aos pobres. E Jesus disse: deixa ela, porque ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas a mim, nem sempre. O que esta mulher está fazendo ficará registrado e será contado por gerações em gerações. Inclusive estou eu falando aqui agora. Mas há uma divergência, porque Lucas, ele narra uma história diferente. Lucas, ele fala que foi um fariseu também e convidou Jesus para um jantar. E há divergência, porque muitos dizem que é a mesma história, que é o mesmo jantar, contado por pessoas diferentes. Porque quando nós olhamos, Lucas fala que foi um fariseu e que foi ele quem reclamou que aquele perfume era muito caro, por nome de Simão. Mas quando nós vamos ver os elementos que ele traz, são idênticos. Uma mulher veio trazendo um frasco com um perfume caríssimo para ungir Jesus. Mas ele não diz aonde foi esse jantar. Ele não conta. Ele oculta algumas coisas. Então daí não há divergência, que não houve 2 jantares, mas que um jantar, que foi tudo na casa de Marta, Maria e Lázaro. E alguns especulam que o Simão, o suposto fariseu, era o esposo de uma delas. Mas não é o assunto que está aqui em pauta para nós debatermos nesta noite. Nós estamos falando de firmados na promessa que mantém a esperança. Então, é incerto se foi o Simão, o leproso, que provavelmente estaria agradecido porque Jesus havia o curado da sua lepra, ou se foi um fariseu, sendo assim 2 jantares ou 1. Mas certo é que estava escasso os convites naquela última semana de Jesus. Mas Jesus, ele vendo toda aquela situação, ele conhecendo tudo o que estava acontecendo e sabendo das promessas que ele tinha feito, ele falou: vou relembrar-vos de tudo. E Jesus nos deu algo tão precioso
que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14. O capítulo 14 de João é uma joia, que se você pegar e começar a ler, começar a meditar, você fica boquiaberto. Porque Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, vendo a situação, Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi lançada uma promessa. Jesus falou: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu vou preparar lugar, e eu vou voltar e vou buscá-los. E aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então, nós queremos aqui, neste primeiro tópico, falar: quem fez a promessa? Quem foi que fez a promessa? Foi o próprio Jesus. Foi Ele que prometeu. A promessa não é minha. A promessa não é de nenhum pastor. A promessa não é do seu amigo. A promessa não é da tua empresa. A promessa é do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde há uma preocupação, porque o mundo tem nos afligido. Não está tão diferente da época de Jesus. Havia muita tensão. Ali estava o Salvador, mas havia homens maus que estavam procurando matá-lo. Havia homens maus que estavam tentando dissipar a igreja que estava começando na face da terra. Havia uma angústia muito grande no meio daquele povo, naqueles dias. Havia autoridades, pessoas importantes no meio daquela sociedade, que não acreditavam na promessa. Assim como tem hoje pessoas que não acreditam nesta promessa de que Jesus virá para nos buscar. Pessoas que tentam nos afligir com tantas coisas. A opressão é tão grande que os nossos filhos são atacados nas ruas, nas escolas, em todos os locais que vão, são atacados com drogas, criminalidade, ideologia de gênero. São tantas coisas. O mundo tem tentado nos afligir. E quando nós olhamos para essas coisas, nós corremos o risco de perder uma parte da esperança, mas ficar com um pouquinho acreditando, mas de esquecer da promessa. E muitas das vezes nós falamos: não tem mais jeito, não tem mais solução. Ei, eu vim aqui nessa noite para te dizer: quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu foi Jesus. Vai acontecer, não importa a opressão, não importa o que está acontecendo, vai acontecer aquilo que Jesus prometeu. Você precisa estar firmado na promessa. Quando nós avançamos no capítulo 14 de João, a partir do versículo 22, diz assim, eu faço questão de ler para os irmãos. Disse-lhe Judas, este não era o Iscariotes, outro Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Veja esta pergunta. Judas havia entendido aquilo que Jesus falou, e ele perguntou: de onde vens que se há de manifestar a nós e não ao mundo?
Como assim? O Senhor vem, vai manifestar só a gente, não vai ser manifesto para o mundo? E Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não farei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos nos daqui. Uma palavra tremenda, porque naquela reunião Jesus estava recapitulando com os seus discípulos e com todos que ali estavam. Jesus já havia dado ordens, mandamentos para eles. Jesus já havia dito a eles: olha, eu vou morrer, vou ser crucificado, porque o Pai disse que isso vai acontecer. Eu vim para isso. Eu vou para o Pai, eu vou mandar um Consolador para vocês, vocês não ficarão órfãos. Este Espírito que virá sobre vós, ele vai vos fazer lembrar de tudo quanto eu tenho falado, e vai ensinar muito a vocês. E ali estava Judas, um ouvinte, perguntando: Senhor, o Senhor vem e vai manifestar para nós, e não vai se manifestar para o mundo? Jesus responde: aquele que me ama, aquele que ama o Pai, que guarda os meus mandamentos, é para este que eu venho me manifestar. Quando eu vier buscar, eu não venho buscar qualquer um, eu venho buscar este que me ama, que ama o Pai, que está me esperando, este que está firmado na promessa, este que está aguardando a minha vinda, este que não tem distração, que está sofrendo a angústia do mundo, que está sendo afligido, mas está dizendo: eu creio que o Senhor virá, Pai. Eu creio, eu estou aguardando a tua vinda, Jesus. É para este que eu venho. E ali faltava pouco, Jesus já estava sentindo a opressão que viria naquele último momento. E ele disse: se aproxima o príncipe das trevas deste mundo. Em mim não tem nada, mas é preciso que isso aconteça, porque o Pai assim o quis. Vamos nos daqui. Amados, é algo tão tremendo que, se você fizer uma reflexão nesta noite, imagina agora, depois de tanto tempo, você conhecendo a palavra do Senhor, muitas das vezes nos sentimos angustiados com a história. Imagina aqueles homens que estavam andando lado a lado com o Senhor Jesus, ouvindo o próprio Mestre: vamos, porque a hora está aproximando, vamos daqui.
estavam perdidos. E eu chamo a sua atenção nesta noite, porque Jesus relembrou eles de tudo o quanto ele tinha ensinado antes. Porque nós temos facilidade de esquecer a promessa. O crente tem facilidade de esquecer da promessa. Basta uma enfermidade, basta uma enfermidade oprimir, talvez não seja a sua vida, mas no seio da tua família, você não consegue entender. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que tudo isso? O mundo acabou. Não acabou. A promessa se mantém de pé. Não importa o que está acontecendo, você precisa ter os teus olhos focados na promessa, porque ela te dá esperança. Quando você está focado na promessa, você espera. Hoje não foi um bom dia, hoje foi um mau dia, porque os maus dias existem, e eles chegam também à casa dos crentes. O dia mau não está somente para o ímpio, o dia mau chega para o crente também. Às vezes dias de trevas vêm para nós também. Mas você precisa saber que você tem uma promessa. Quando este dia chegar, você precisa lembrar: eu tenho uma promessa. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nós já sabemos quem fez a promessa. E para quando é a promessa? Jesus falou que ninguém sabe para quando é a promessa, nem os anjos. Ninguém sabe para quando é esta promessa, exclusivamente o Pai. Então o que devemos fazer? Aguardar. Precisamos aguardar, nos manter firmes, esperando a promessa, porque ela vai se cumprir. O segundo tópico: para quem é a promessa? Nós já vimos aqui quem fez a promessa, para quando é a promessa, e agora, para quem é a promessa? E eu faço questão de falar bem detalhado para que você entenda, para que você guarde essa palavra. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A promessa é para quem foi reconciliado com Jesus. E isto não é mérito meu, não é mérito seu. Foi o próprio Deus que nos deu esta oportunidade. Foi Ele quem enviou o seu Filho, para que pudéssemos ser reconciliados através dele. A promessa não é para o ímpio. O ímpio tem outro tipo de promessa. São promessas diferentes. O ímpio tem promessa de destruição, mas você tem promessa de salvação. Aleluia.
Ele prometeu salvação para mim e para você. São coisas bem distantes. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem invocado o nome do Senhor? Você tem chamado por Ele? Você tem sentido falta do céu? Invoque o nome do Senhor. Você será salvo. A promessa é para você. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 13 ao 14. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aquele que perseverar até ao fim. Temos uma promessa. Fomos reconciliados através de Jesus. Estamos aguardando esta promessa, invocando o nome do Senhor, com saudade do céu. Fazendo tudo isso, precisamos ser perseverantes. Não podemos estar focados hoje e amanhã tristões. Por isso Jesus falou com os seus discípulos. Notem-se que no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que foi lido aqui, Jesus fala: olha, eu estou falando isso enquanto estou com vocês, para que quando isso acontecer, vocês vão lembrar que eu já havia falado antes, que tudo isso haveria de acontecer. Não é novidade. Não entristeçais o coração. Não afaste dos caminhos. Notem que quando Jesus foi crucificado, a igreja já estava dispersa. Havia dois que estavam indo para o caminho de Emaús. Jesus foi buscá-los, se colocou no meio deles e bateu um papo com eles, porque Jesus, depois que foi assunto ao céu, depois que ele ressuscitou, ele permaneceu na terra ainda por volta de 40 dias no meio do povo, e apareceu a muitos. E de repente Jesus no meio daqueles dois lá, conversando com eles, e eles tristes, abatidos, dizendo: acabou tudo, já não há mais o que fazer. E Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? Você não é daqui? Parece que você não é daqui, você não sabe o que está acontecendo, né? Você não sabe que matou o nosso mestre, o nosso Jesus? Você não ficou sabendo de nada? Não chegou a notícia para você ainda? A gente está a ponto de morrer, nós já desistimos de tudo. E Jesus foi conversando com aqueles homens. De repente começou a ficar tarde, e eles disseram: olha, está tarde para seguir o caminho, fique aqui com a gente, vamos fazer uma refeição. E Jesus, conhecendo o coração dos seus filhos, conhecendo toda a luta, dizendo: quem sabe Jesus pensando, não está escrito, imagina Jesus pensando, ele é o dono de todo conhecimento, mas vamos colocar assim, Jesus pensando: tanto que eu falei, tanto que eu ensinei, eu relembrei vocês a semana passada, não tem nenhuma semana que eu conversei com vocês, eu falei que isso ia acontecer, mas eu vou ficar aqui com vocês. E quando é no partir do pão, eles descobrem que é Jesus, e o coração deles se enche de júbilo. Eles falam: não acabou nada,
A jornada continua. O Mestre está aqui. O Mestre está aqui. E prosseguiram. E Jesus apareceu para muito mais pessoas. E a igreja avançou. Nós estamos perseverando até hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é perseverante. E eu te digo, a promessa é para você. Muito em breve nós veremos o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para vir buscar o teu povo. Vamos entrar aqui no terceiro e último subtópico. Que diz assim: o que fazer enquanto a promessa não se cumpre? Eu quero ler aqui Atos, no capítulo 1 e o versículo 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós recebemos a missão de pregar o Evangelho. Quem foi que deu esta missão para a igreja? Jesus Cristo. Ele falou com os seus discípulos. Nós não vamos ler mais passagens para falar a respeito desta missão, mas a Bíblia está recheada de passagens onde Jesus deu a missão para a igreja anunciar o Evangelho. Ele falou que nós iríamos pregar o Evangelho em todo o mundo. Então, o que fazer quando a promessa não cumpre? Pregar o Evangelho, buscar pessoas para o reino de Cristo. E engraçado que hoje nós vemos pessoas preocupadas com a situação do mundo, o que está acontecendo agora, guerras, rumores de guerras, a família já não tem mais a mesma estrutura de antes, o povo todo desnorteado. Não está fácil. E as preocupações vêm dizendo: como é que vai ser? É só Jesus voltando. Em um ponto você está certo. A solução é Jesus voltar. Mas para que Jesus volte, o sinal não são as guerras. Ele falou que haveria guerras, rumores de guerras, tudo isso que está acontecendo, e já existe há muito tempo. Mas se você for ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus fala que isso era o princípio das dores, não é o fim. Mas Jesus é bem claro aqui. Ele diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo a todas as pessoas, e aí sim virá o fim. Então, para que Jesus Cristo venha buscar o teu povo, você precisa ser um discípulo. Você precisa abrir a sua boca e anunciar o Evangelho. Você precisa falar para as pessoas que Jesus vai voltar. Você precisa dizer para o mundo que Jesus vem buscar um povo seu, lavado, remido, zeloso e de boas obras. Se você não fizer isso, você está atrasando a vida de Jesus. É isso mesmo, eu venho te falar nesta noite, que se você não anunciar o Evangelho de Cristo para as outras pessoas, você está atrasando a vinda de Jesus, porque o seu foco está nas guerras, o seu foco está nos rumores de guerra, o seu foco está na situação do dia a dia, o seu foco está na empresa que está fechando, o seu foco está no alimento que pode faltar, mas não é aí que o seu foco precisa estar. O seu foco precisa estar em anunciar o Evangelho.
foi uma ordem expressa de Jesus. Você não encontra Jesus falando: olha, vai acontecer uma guerra tal, e você tem que ficar de olho nessa guerra, porque quando esta guerra acontecer, aí eu vou voltar. Você não encontra Jesus falando: olha, vai haver uma falta de alimentos, vai ter muita fome, e você precisa ficar de olho, porque quando esta fome chegar, eu vou voltar. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou: vigiai, para que ninguém te engane, porque vai aparecer muita gente dizendo: eu sou o Cristo, outro dizendo: o Cristo está ali, o Cristo está lá. Muitos virão tentando te enganar, para que você não anuncie o Evangelho. Mas o que ele falou foi: anuncie este Evangelho a todas as nações, a toda gente, porque aí eu voltarei. Aí sim chegará o fim. Os anjos gostariam de fazer. Ah, se os anjos pudessem fazer. Preste atenção no que nós vamos ler aqui agora. Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 6. Se os irmãos quiserem acompanhar, está ali. Diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão. Um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Havia um homem, e ele era o centurião da corte italiana, em Cesareia, um homem muito poderoso chamado Cornélio. Este homem era um homem bom, ele fazia esmolas, era um homem piedoso que ajudava a sociedade e tinha o testemunho de todo aquele povo ali, que realmente ele era bom. E a palavra diz que ele era temente a Deus, mesmo sem conhecer, ele era temente a Deus. E o que comprova que realmente era, porque as orações dele e o que ele fazia chegou diante de Deus. Mas ele não conhecia ainda. Veja você que Deus não vai deixar ninguém para trás. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Cornélio estava invocando o nome de Deus, mesmo sem conhecer, ele era temente. E Deus enviou anjos. Imagina você na sua casa, chegar um anjo lá falando com você: irmão, aquilo que você está fazendo aqui chegou diante de Deus. Ele me mandou falar que chegou diante dele. Imagina, Cornélio estava atemorizado, ele não sabia de nada que estava acontecendo, e ele falou: o que é isso? E o anjo falou: não, Deus mandou te falar que chegou diante dele, que você está fazendo o correto, mas não basta para no dia que Jesus vir buscar a igreja, você subir e chegar. Isso não basta. Está sendo muito bem feito,
mas não basta. Mas eu não posso falar para você o que é que você tem que fazer. Eu não recebi a autoridade de falar para você. Mas faz uma coisa: pega alguns homens, alguns soldados que você tem à sua disposição e manda buscar Pedro. Ele está lá na casa de um homem chamado Simão, um curtidor que está à beira da praia. Se fosse hoje, né, tinha dado o postcode, o número da residência, talvez dava até a cor da roupa que Pedro estava. É ele, chama ele. Eu não posso, mas ele pode. Porque o que você está fazendo é muito bom. Você não pode se perder. Você precisa ter uma morada no céu. Mas ouve Pedro. Vai lá, manda chamar Pedro, ouve ele. Eu imagino que se o anjo pudesse pregar para Cornélio, o anjo já chegava dando um salto mortal, né? Uma capoeira, sei lá, falando em línguas, e já, Cornélio, você é um abençoado, vem, mas não podia, irmãos. Então não adianta. Se você está esperando um anjo falar para o seu marido, se você está esperando um anjo falar para a sua esposa, se você está esperando um anjo falar para o seu filho, para o seu amigo, para o seu patrão, não vai acontecer. A missão é sua, a missão é minha. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor, porque a missão é nossa. Atos, capítulo 10 e o versículo 23. Diz assim: então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. Pedro estava relutando. Nós não estamos lendo o texto todo, né? Mas Pedro estava relutando, porque da mesma forma que Deus falou com Cornélio, Deus foi lá e falou com Pedro. Deus deu uma visão para Pedro, e Pedro viu um vaso descendo com coisas imundas. Pedro falou: longe de mim, eu não participo de coisa comum, isso é imundo, eu não toco nisso. E aquela visão apareceu por 3 vezes, e na terceira vez o Senhor falou com Pedro: Pedro, não o tenha por comum aquilo que Deus santificou. Porque Pedro, sendo judeu, entendia que o evangelho era somente para o judeu e que não alcançava o gentil. Cornélio era gentil, era italiano. E Pedro falou: italiano querendo ir para o céu? Não vai nem de brincadeira. Será que você já olhou para alguém falando: aquele irmão, aquele ali quer ir para o céu? Daquele jeito. Irmãos, quem leva para o céu é Jesus. Não sou eu nem você. Só Ele pode levar para o céu. Então, quando aqueles homens chegaram ali, Pedro entendeu a visão. E ele falou: olha, se Deus já mostrou que Ele santificou, é melhor ficar quieto. Entrem, vamos nos alimentar, porque vamos sim. E no outro dia seguiram. Foram alguns ali com Pedro, dali de Jope, seguiram com Pedro. E chegando lá, Pedro anunciou a palavra. E foi maravilhoso o que aconteceu. Cornélio, por sua vez, já tinha convidado funcionários, família, vizinhos. A casa estava cheia. E quando chegou Pedro, com aqueles que chegou, ele falou: podem entrar aqui. Já temos aqui pessoas para ouvir. Pedro falou assim: o que você quer ouvir de mim, Cornélio? Cornélio falou: eu não sei. Eu tive uma visão e o anjo veio aqui e falou comigo que era para ir te buscar. Eu mandei te buscar e agora é você que sabe. Diz para mim aquilo que tem que ser dito. Pedro começou a anunciar a palavra.
o texto diz que todos que estavam ali em casa de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E Pedro, com aqueles irmãos que havia ido, vendo tudo aquilo que aconteceu, eles diziam: se eles, sendo gentios, receberam a promessa que o Pai prometeu a nós, quem somos nós para impedi-los de serem batizados nas águas? Eles já receberam o batismo com o Espírito Santo. Quem somos nós para impedi-los de serem batizados nas águas e de serem levados para o céu também? E todos ali foram batizados também em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa aconteceu ali e a igreja do Senhor expandiu naquele dia. É assim que Deus faz através dos seus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mateus 24, versículo 14 diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de mim, então virá, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então, queridos, o evangelho será pregado, queira você ou não, será, mas você foi chamado para fazer isso. Amém? Amém. Vamos entrar aqui o tópico 4, que realmente é o último pontinho. O nosso tempo já está indo. Como ele vem e para onde nos levará? Eu quero ler com vocês Atos 1:11, que já foi lido, não precisamos ler, já foi lido no início, né? Foi quando apareceu ali, quando Deus enviou anjos para falar também com aqueles homens que estavam vendo Jesus ser assunto ao céu. Então, a palavra diz que Jesus vem da mesma forma que ele subiu. Foi o que disse: olha, por que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Quando Jesus subiu, quem viu Jesus subindo? A igreja. Os que estavam ali eram crentes. A igreja. Eles viram Jesus subir. Então a igreja verá Jesus voltar. Não será o mundo. Daí então eu quero que você entenda a pergunta de Judas, que a gente leu no capítulo 14 de João. Porque Judas perguntou: Senhor, de onde vens que há de manifestar somente a nós e não ao mundo? Jesus respondeu para ele. Então aqui o anjo que apareceu falou que ele voltaria da mesma forma que ele subiu. A igreja viu Jesus subindo, então a igreja verá Jesus voltando. Porque há uma confusão aí fora, as pessoas fazem confusão, porque uns pensam que Jesus virá uma vez só, mas Jesus virá 2 vezes ainda. Porém, na primeira vez que ele vem, ele não vai pisar nessa terra, porque ele vem para os seus só. Ele vem buscar a igreja, ele não vem para todos, ele vem para os seus, aqueles que estão firmados na promessa, que estão aguardando. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Este povo sou eu e é você. Aleluia. Foi por nós que ele veio, foi por nós que ele se entregou, e ele virá para nos buscar.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Aquele povo ali na Tessalônica estava numa confusão danada a respeito da volta de Jesus. E Paulo vem esclarecendo algumas coisas. Ele diz assim, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13 ao 18. Não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Paulo vem esclarecendo. O próprio Jesus, aquele que foi assunto ao céu, ele vai descer. E quando ele vier, o que ele traz consigo? O alarido. O que significa esta palavra? É um grito de guerra. É como se fosse um grito de guerra, uma convocação. Jesus vai trazer um grito de convocação para os seus, aqueles que morreram em Cristo. Vai ouvir. Aí você diz, como será esse grito? Eu não sei, porque é Jesus que vai gritar. Assim como ele gritou para o seu amigo Lázaro, que já estava na sepultura. Eu não sei como foi que Lázaro ouviu a voz, porque ele já estava na sepultura. Mas ele saiu, enfaixado como estava, ele saiu. Aqueles que vão estar, que já estão dormindo no Senhor, aqueles que já estão na sepultura, os que, quem sabe, vão morrer ainda antes da volta de Cristo, se não acontecer hoje, eles vão ouvir esse grito de comando, eles vão ouvir e vão ressuscitar também. Depois nós que aqui estamos, nós que estivermos vivos, vamos ser transformados, vamos perder essa carne, esse corpo corruptível, será transformado em um corpo glorioso. E veja bem, juntamente com aqueles que ressuscitaram, nós vamos encontrar o Senhor Jesus onde? Nos ares. Ele não pisa na terra. Nós vamos encontrar Ele nos ares. A palavra é bem clara. Não entende quem não quer. Encontraremos o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. A promessa dele foi nos buscar, para que onde Ele estiver, estaremos nós também com Ele. Não foi esta a promessa? Então, a partir deste momento, a igreja vai estar com Cristo para sempre. Não é um dia, não é 2 dias, não é um mês, não é um ano. A igreja estará para sempre. A igreja de Jesus tem muito crente esperando um julgamento. A igreja não será julgada, irmão. Você é salvo. Você tem a promessa da salvação. Jesus Cristo te resgatou. Você não passará por julgamento. Você passará apenas por um julgamento, que será o julgamento do trono branco, que vai julgar as nossas obras. É aquilo que Cornélio estava fazendo e que o crente precisa fazer.
Cornélio estava fazendo sem ter conhecimento. Olha só que lambada para nós. Cornélio estava fazendo sem ter conhecimento. Nós precisamos fazer porque nós temos conhecimento e sabemos o que tem que fazer. Aí está a diferença. Então essas obras vão ser julgadas. E nós não vamos ler passagem aqui, mas a Bíblia fala que elas vão ser provadas no fogo. Aquilo que for, tudo aquilo que a gente fez, aquilo que for feno, que for palha, que for madeira, vai ser provado no fogo, vai ser queimado, não ficará nada, mas aquilo que for como ouro, que for precioso, aquilo vai permanecer. Então aquilo que você fizer bem feito, vai permanecer, você vai receber um galardão de Jesus. Este será o seu julgamento, não será julgamento para a salvação você já conquistou. Amém? Jesus vai dar este grito de comando. A palavra fala voz de arcanjo. O que é a voz de arcanjo? Eu não sei. Será uma voz exclusiva de Jesus Cristo. Ele vai trazer esta voz. Vai ser uma voz diferente, que nós vamos ouvir e vamos entender que é o nosso mestre. O mundo vai estar como foi na época de Noé. Os casamentos acontecendo, as festas, o convívio normal. Eles não vão perceber, mas a igreja vai subir. A igreja vai subir. Trombeta de Deus, manifestação da presença de Deus. A trombeta era um instrumento muito usado pelos reis, os exércitos, quando era para convocar a guerra. Era uma manifestação ali de todo o poderio do exército, homens sendo chamados para a batalha. Essa trombeta de Deus é a manifestação do general do exército, do Todo-Poderoso. Haverá o toque da trombeta. Não confunda esta trombeta com as trombetas do Apocalipse. Esta trombeta é uma trombeta diferente, é só para os escolhidos. O mundo não vai ouvir. Somente eu e você que estamos aguardando. Alguns, e nós não entramos em guerra com eles, alguns são pós-tribulacionistas, outros são mídios. Uns pensam que a igreja vai entrar na tribulação, vai passar uma parte da tribulação e depois Jesus arrebata a igreja. Outros pensam que Jesus vai esperar a igreja sofrer tudo aqui no mundo. A igreja vai entrar numa tribulação danada, vai sofrer e depois no final Jesus resgata. Nós não cremos assim, porque a palavra nos garante que o Senhor vai nos guardar daquela hora, da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. O Senhor vai nos guardar, e Ele fala, como foi nos dias de Noé. Todo mundo estava tranquilo, mas Jesus pegou Noé com a sua família, aqueles que estavam aguardando, colocou dentro da arca. Ele fechou a porta da arca e veio de novo, veio a destruição, mas aqueles estavam guardados. Eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui nesta noite crendo que você está guardado. Eu gostaria de pedir o louvor que pudesse subir já, porque nós já estamos finalizando. Você está guardado. Você está na arca. Jesus Cristo é a arca. E quando a trombeta tocar, você verá o Mestre aparecer em glória nos ares. Eu e você seremos transformados. Muitos calculam que num abrir e piscar de olhos
é questão de milésimo de segundo. Nós seremos transformados, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e nós encontraremos o Senhor nos ares. Eu não sei qual era a sua visão até o dia de hoje. Quem sabe você estava aguardando passar por uma grande luta, por uma perseguição. Tire isso da tua cabeça. Luta nós já temos demais nos dias de hoje. Esta perseguição, esta luta que vem, no finalmente não é para você, não é para mim. Jesus tem algo preparado. Ele tem uma ceia preparada para nós. Nós estaremos com Ele para sempre. Quando Jesus voltar para tocar esta terra, quando Ele pisar os teus pés no Monte da Oliveira, para julgar as nações, nós voltaremos com Ele. Nós teremos este privilégio de voltar com Jesus para julgar as nações e para governar com Ele. Então que você saia daqui nesta noite carregando esta palavra no seu coração. Eu quero assim nesta noite